Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse segundo módulo do nosso consultório virtual de redação. Meu nome é Roberto Falcão, sou professor de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao estudo daquele texto sobre a lei da palmada. Quem perdeu a aula sobre introdução, dá uma olhadinha lá na fanpage, observa primeiro, é até melhor que você primeiro olhe aquela aula para depois assistir essa e depois volta para cá. Primeiro é importante notar que a lei da palmada é uma polêmica. Muitos dos temas que caem nem são polêmica. Redução da maioridade penal é uma polêmica, legalização sobre o aborto no Brasil é uma polêmica, legalização do uso da maconha é uma polêmica, a participação das pessoas nas manifestações públicas de 2013 foram polêmicas. Em outras palavras, tudo aquilo que divide a opinião pública é uma polêmica. E, inteligentemente, essa redação foi feita a partir da divisão dessa opinião pública. Olha só o texto. Há pessoas, como o deputado Jair Bolsonaro e o filósofo Luiz Felipe Pondé, as quais acreditam que a lei da palmada trará desconforto para os lares brasileiros, pois os pais responsáveis não poderão tratar seu filho da forma a qual lhe convém, uma vez que houve a interferência do Estado. Entretanto, castigar fisicamente não significa educar, pois pessoas as quais recebem esse tratamento obedecem por medo, não por respeito, assim como aconteceu na Idade Média, quando a Igreja impunha seus dogmas. Contudo, é fato que o Estado, aprovando a lei do menino Bernardo, ele está interferindo nas relações familiares. Mas quando analisa-se as taxas de mortalidade infantil, que correspondem a 10% dos homicídios cometidos a cada 100 mil habitantes, percebe-se a necessidade de intervenção dos governantes. Segundo pesquisas, os locais onde as crianças estão mais sujeitas a agressões são nos lares. Isso nos leva que, sem a ausência dessa lei, a violência doméstica iria aumentar. Ora, dá para perceber claramente que aqui no desenvolvimento a pessoa tentou listar dois pontos de vista. No primeiro parágrafo, a perspectiva de quem é contrário à lei da palmada. Ainda no primeiro parágrafo, ela tentou quebrar esse ponto de vista e introduzir a perspectiva de quem é, o que aparece no outro parágrafo, favorável. Ora, todo tema polêmico pode ser dividido assim, pontos positivos, pontos negativos. Quem é a favor, quem é contra. Fica claro que o redator tentou separar dois pontos de vista associados à lei da palmada. No primeiro momento, ele cita o deputado Jair Bolsonaro e o Luiz Felipe Pondé, para poder mostrar quem é contra a lei da palmada. Logo em seguida, no outro parágrafo, ele vai estabelecer as pessoas que são favoráveis e por que elas aprovam a lei da palmada. Dividir os dois parágrafos de desenvolvimento em pontos positivos e pontos negativos, ou quem é a favor e quem é contra, sempre será possível quando você estiver diante de um tema polêmico. E é uma boa solução de desenvolvimento. Amigos, lembre-se de que o primeiro critério de correção é a adequação à norma culta. Vamos olhar para o texto e ver se tudo está bem ou se precisa fazer algumas correções. Primeiro, lei da palmada. Gente, esse é o nome da lei, tinha que estar com letra maiúscula. Aliás, nem é o nome da lei, que a lei é número não sei quanto. É um apelido, maiúscula e entre aspas. Depois, olha para aqui, os pais responsáveis não poderão tratar seu filho. Ora, pais responsáveis, seu filho? Não. Pais responsáveis não poderão tratar seus filhos da forma a qual lhe convém. Convém a quem? Aos pais responsáveis. Então deve ser da forma a qual lhes convém, e convém com acento. Mais embaixo, quando a igreja com letra minúscula é uma igreja, uma instituição só, é só aquela ali. Na verdade, essa igreja com letra maiúscula também é nome próprio, do mesmo jeito que Estado aqui em cima também tinha que estar com letra maiúscula. Nós estamos falando de instituições, nomes próprios. Lei do menino Bernardo, mesma coisa, letra maiúscula. Já deu para perceber que a pessoa se esqueceu das letras maiúsculas quando está diante de nomes próprios. Por fim, analisa-se as taxas de mortalidade infantil. Não, pessoal, o que é analisado? São as taxas. Regra central de concordância verbal. Verbo concorda com sujeito. Era para ser analisam-se, plural. Agora vamos analisar aspectos textuais que envolvem coesão e qualidade da informação que foi colocada. Vamos começar de novo. Há pessoas... Que pessoas? Isso é muito inespecífico. E o que é pior? Depois você diz quais são as pessoas. Deputado Jair Bolsonaro e o filósofo Luiz Felipe Pondé. É melhor assim. Veja, se você vai citar as pessoas, é melhor começar por elas. Senão você cai no que a gente chama de senso comum. Depois observe. Ainda nesse primeiro parágrafo, o redator altera a perspectiva. Quando diz, entretanto, castigar fisicamente não significa educar. Nessa hora, é como se a linha de argumentação se alterasse. Ora, se aqui eu já estou colocando contraponto à perspectiva do Jair Bolsonaro, do Felipe Pondé,
não faz sentido aqui embaixo colocar contudo. Isso, se contudo, essa oposição só funcionaria se eu tivesse continuado com a posição daqueles que são contrários à lei da palmada. Portanto, isso aqui é uma falhazinha de coesão que eu preciso trocar. O redator começou colocando o ponto de vista do Jair Bolsonaro e do Pondé, que acreditam que a lei da palmada é uma interferência do Estado na relação das famílias. Só que ainda no primeiro parágrafo, tem um momento em que ele diz: entretanto, castigar fisicamente não significa educar, pois pessoas as quais recebem esse tratamento obedecem por medo e não por respeito. Ou seja, ainda nesse primeiro parágrafo, ele altera a perspectiva, ele se opõe à proposta de Jair Bolsonaro e de Pondé. Agora perceba, o segundo parágrafo do desenvolvimento começa com o conectivo contudo, que indica oposição. Porém, o primeiro parágrafo do desenvolvimento terminou já contrária à postura do Jair Bolsonaro e do Pondé. E o segundo também se mantém contrária à postura do Jair Bolsonaro e do Pondé. Assim sendo, entre eles não há oposição. No máximo que eu poderia colocar era uma indicação de soma. Além disso, perceba-se também dando continuidade à mesma perspectiva. Lá para frente aparece um pedaço que fala em mortalidade infantil, as taxas de mortalidade infantil. Esse erro já tinha surgido na introdução. Isso é um jargão, está sendo usado fora do contexto. Mortalidade infantil é quem morre antes de completar um ano. O que eu quero falar aqui é de assassinato de crianças, é de infanticídio. Esse termo é completamente inadequado. Por fim, aparece aqui segundo pesquisas. Que pesquisas? Quem fez essa pesquisa? Uma coisa é você colocar segundo o IBGE, conforme a Organização Mundial de Saúde. Segundo pesquisas é muito inespecífico e, na verdade, acaba jogando você mais uma vez para o senso comum e fica até parecendo que você está inventando dado. Ainda dá para melhorar um pouquinho a estrutura dissertativa. Observe, essa passagem que ele diz: castigar fisicamente não significa educar, pois pessoas as quais recebem esse tratamento obedecem por medo, não por respeito. Está muito longo, está muito prolixo. Vamos estudar. Eu simplesmente poderia dizer: castigos físicos levam ao medo e não ao respeito. Não perco informação nenhuma e consigo dizer tudo com muito menos palavras. E para terminar, amigos, temos que refazer o final desse segundo parágrafo. O último período diz assim: isso nos revela que sem a ausência dessa lei, a violência doméstica iria aumentar. Ora, na verdade, a pessoa quer dizer que com a ausência desta lei, a violência doméstica iria aumentar. Há aqui uma contradição, tem que trocar o sem pelo com. E suposições não são bem-vindas em textos dissertativos. Como então poderia ser refeito esse texto? Vamos ver como é que nós poderíamos melhorar esse desenvolvimento. Olha lá, segundo o deputado Jair Bolsonaro e o filósofo Felipe Pondé, a lei da palmada é uma invasão do Estado na esfera pessoal, uma vez que impede os pais de educar seus filhos como lhes convém. Note, mais enxuto, mais simples, diretamente ao ponto. Esses parlamentares se apoiam na tradição e afirmam que 90% da população brasileira é contra essa lei. Observem que ter diminuído o número de palavras permitiu que eu colocasse mais uma informação. Entretanto, castigos físicos não educam, pois a obediência vem do medo, não do respeito. De fato, a nova lei interfere nas relações familiares. Observe que este período serve como um link com o parágrafo anterior, retomando, mas não mais se opondo. Porém, quando se analisam os índices de infanticídio, tal intervenção se justifica. Perfeito? Agora eu percebo que, na verdade, a quantidade de crianças assassinadas é a justificativa para tal interferência. O país é, segundo o mapa da violência, o quarto colocado no mundo em assassinato de crianças. Do total de homicídios, 10% corresponde a pessoas com menos de 14 anos. Pior, metade dos estupros, de acordo com o IPEA, acontece em casa. As vítimas têm até 13 anos e, na maioria das vezes, são violentadas por pais, padrastos ou amigos da família. Observe, com dados assim, claros, com fontes citadas, eu permito ao corretor dar uma olhadinha no Google e verificar que se eu estou falando é verdadeiro ou é falso. E sendo verdadeiro, o que nesse caso eu tenho certeza que é, você acaba saindo do senso comum. Percebam, meus amigos, que assim, estudando o texto, eu consigo ter mais linhas para colocar mais conteúdo e sair, portanto, daquilo que todo mundo sempre diz, fazer o diferencial, mostrar que o aluno tem profundidade de análise dessas informações. Bom, hoje foi a vez do desenvolvimento, a aula passada foi a vez da introdução, só me resta agora saber como é que a gente termina essa redação. Olhe na nossa fanpage, um abraço, até a próxima.